Fala galera, beleza? Valdemar Neto aqui do Valdemar Neto Dev Lab. E hoje eu estou aqui para responder algumas perguntas que foram feitas nos vídeos do curso Construindo uma API com Node.js e TypeScript. Eu vou deixar o link do curso aqui embaixo, um curso totalmente grátis, mais de 9 capítulos e 20 horas de curso. E tem várias perguntas ali que eu gostei bastante, que muita gente tem dúvida, e eu resolvi fazer um vídeo sobre isso, respondendo essas perguntas. Beleza? Então antes de começar, garanto que vocês dão um like, dá subscribe no canal se não deu ainda e marca o sininho lá, porque o curso ainda está sendo publicado, né? Então já agora, atualmente, a gente está no 5º capítulo, próximo é o 6º capítulo. Então é isso aí, galera, dá subscribe lá para ficar por dentro das notificações. Então vamos para a primeira pergunta. A primeira pergunta é do Elton Marques. Quais seriam as vantagens e desvantagens de utilizar o Node config em vez de uma variável de ambiente? Essa é uma pergunta muito boa. Durante o curso a gente usa o módulo chamado Node config para gerenciar toda a configuração dinâmica da aplicação, né? E para quem não conhece o Node config, eu vou deixar o link aqui embaixo, mas o ponto é o seguinte: qual que é a vantagem de usar a configuração centralizada em um lugar em vez de usar variáveis de ambiente? Como vocês sabem, variáveis de ambiente, tu pode setar, né, num ambiente, por exemplo, a URL do banco de dados, a senha do banco de dados, esse tipo de coisa, e tu pode pegar essa variável de ambiente no código e botar ela como um valor, né? Então isso te permite tu configurar a aplicação por fora, né? Setar uma variável no ambiente e ler ela no código. E não tem nada de errado com isso, na verdade a gente usa muita variável de ambiente, no curso eu uso variável de ambiente. O ponto aqui é sobre a configuração. No momento que tu tem só variáveis de ambiente espalhadas pelo código, para te achar elas e saber, imagina que eu estou desenvolvendo uma aplicação, né? Ou eu estou trabalhando numa empresa onde tem uma aplicação gigante com várias variáveis de ambiente, elas estão tudo espalhado pelo código. Como que eu vou saber quais são as variáveis de ambiente que eu tenho que setar quando eu faço deploy da minha aplicação? Imagina que eu estou criando um novo ambiente, né? Estou criando um ambiente novo de produção e eu tenho que setar as variáveis de ambiente, tipo URL do banco de dados, conexão do banco de dados, né? Usuário e senha, esse tipo de coisa. Segredos, esse tipo de coisa. Como eu vou saber todas as variáveis de ambiente? Eu vou ter que navegar por todo o código para saber. Então, o ponto de ter um lugar central onde toda a configuração dinâmica da aplicação é feita, que no curso eu uso o Node config, mas tem outros, né? Ajuda muito, né? Então, ajuda muito tu ter ali tanto a configuração que não é feita por variável de ambiente, mas é a dinâmica que vai se espalhar pela aplicação, e as variáveis de ambiente também. No Node config tu pode setar variáveis de ambiente que vão sobrescrever os valores padrões que tu bota na configuração. Então isso ajuda muito. Tu só chega naquele arquivo de configuração, tu lê toda a configuração da aplicação e isso te permite reusar, né? Imagina, se tu quiser reusar um valor de uma variável de ambiente, se tu não usa uma configuração centralizada, tu teria que ler da variável de ambiente várias vezes, né? Checar se ela está definida ou não, esse tipo de coisa. No momento que tem uma coisa centralizada, facilita muito mais. Então essa é a vantagem, né? Configuração centralizada te permite ler rapidamente e reusar a configuração pela aplicação. Ótima pergunta. A próxima pergunta agora é do Marlon. Valdemar, ótimo conteúdo, cara. Valeu, Marlon. Você tem algum vídeo explicando os termos dos testes? Tipo mock, eu sei mais ou menos o que é, mas queria me aprofundar mais. Esse é um caso de muita confusão. Os termos dos testes, né? A gente tem mock, tem stub, tem spy, tem fake, mas dificilmente a gente vê alguém falando sobre isso. Eu vou deixar o link aqui embaixo, que eu deixei no comentário também, para o meu livro, onde eu explico os termos de testes a fundo e mostro exemplos, mas eu gostaria de falar sobre eles aqui. O que acontece? Conforme a evolução, né, e o tempo vai passando, os termos de testes eles vão mudando e a implementação que eles são feitos vão mudando. Então, o que eu vou falar aqui é o conceito entre eles, mas vocês vão ver muita diferença entre as ferramentas de teste. Por exemplo, na maneira que o Sinon implementa é muito diferente da maneira que o Jest implementa. Então, os termos eles vão mudando na maneira que eles são implementados, mas o conceito por trás deles é bem simples e faz sentido. Beleza? Acho que a primeira coisa que a gente tem que entender é de onde veio esses termos. Tem um livro que foi publicado há vários anos atrás por um cara chamado Gerard Messers, que ele fala sobre X-Unit Test Patterns. Vou deixar o link para o livro aqui embaixo, é um livro bem antigo, mas ele traz o conceito de test doubles. O que são test doubles? São dublês de teste. Basicamente, uma maneira de tu substituir coisas durante o teste. E tudo começa com esses test doubles, né? Então,
Vamos começar do conceito de teste double. É como se fosse um dublê no teu código. E a primeira coisa que tu tem quando tu tem um teste double é que tu pode controlar a maneira que teu código vai se comportar e também saber o que está acontecendo, porque tu está substituindo por algo que tu controla. O caso mais comum de teste double que tem são os fakes. Imagina, o fake basicamente é tu substituir uma coisa por algo que tu controla. Então imagina que tu tem uma classe que recebe outra classe, né, por parâmetro. Tu ia só criar uma classe fake no teste, né, sem usar nenhum framework, só criar uma classe fake e talvez botar um método nela que retorna o que tu quer. Então é uma classe, ou pode ser um objeto que tem um método que tu quer, uma chave que tu quer, mas ele é uma coisa que tu não controla o comportamento. Tu cria ele, né, uma coisa fake, e tu substitui pela original. Então tu tem uma classe que recebe uma conexão, recebe um model, por exemplo. Tu ia fazer um model fake, que quando o save é chamado, tu retorna true. Tu vai fazer isso aí e ia passar como dependência, e isso é um fake. É uma coisa simples, onde tu não consegue ter comportamentos, como se diz, comportamentos, não consegue controlar o comportamento de uma forma mais complexa. E o próximo que vem na lista são os spies. O que são spies? Spies é uma maneira de tu saber como uma dependência foi chamada pela tua implementação. Imagina que, de novo, a gente tem o exemplo do banco de dados. Eu estou fazendo um spy do método save do meu model, né, no banco de dados. O que o spy vai fazer? Ele vai me permitir saber como que aquele método foi chamado, como que o método save foi chamado. Então, por exemplo, no Sinon, tu pode verificar se o método foi chamado, né? Então, tu pode dar called with, que a tradução seria chamado com parâmetro tal. Tu pode ver como que o método foi chamado. Por exemplo, imagina, eu quero saber se o método save foi chamado com um objeto com as chaves id e name. Tu ia botar lá model.save, called with, aí objeto, as chaves que tu quer, e tu ia verificar. Então, qual que é a moral do spy? A moral do spy é tu espiar, né, no método e ver como que ele está sendo chamado, que isso te permite saber se a implementação está certa e chamando com os parâmetros certos. Isso muda bastante, né? Como eu falei, no Sinon, tu usa o spy e tu não tem como alterar o comportamento, né? Se tu quer alterar o comportamento do método, se o método for chamado com essa coisa, faz isso. Isso não dá. No Jest, ele te permite, além de fazer o spy, seguir fazendo coisas, né? Quando o método for chamado, né, dá um spy on, e aí tu faz alguma coisa, que acaba mudando um pouco a responsabilidade do spy, mas ainda é um spy, por isso que eu falei que tem que cuidar. Mas o fundamento do spy é tu espiar, né, tu saber como que o método está sendo chamado, com quais parâmetros, quantas vezes foi chamado, esse tipo de coisa. Esse é um spy. O próximo na lista é o stub. O stub, basicamente, é o quê? Vamos voltar no exemplo, né, inicial do fake. Imagina que eu tenho um fake que eu quero que quando o método save for chamado, eu retorne uma coisa X, uma coisa Y, né? Eu quero quando o método save for chamado, retorne um novo objeto de usuário, simulando um banco de dados, por exemplo. No stub, tu pode fazer um stub desse método. O que é fazer um stub do método? É tu adicionar comportamentos variados para ele. Por exemplo, no Sinon, tu pode dizer assim, Sinon, se o método for chamado com coisa X, devolve coisa Y. Então, tu pode manipular a chamada daquele método, né, de várias maneiras. Então, tu pode dizer, eu quero que esse método, se for chamado assim, retorna tal coisa. Se for chamado de outra maneira, retorna outra coisa. Ou se for chamado assim, retorna uma exception. Então, tu consegue usar aquele stub para testar todas as branches do teu código. Então, o stub te permite substituir uma parte e mudar o comportamento dela. Não substituir, mas mudar o comportamento dela. Principalmente de um método, né? Então, tu pode dizer para o método, com esses parâmetros, retorna tal coisa. Então, esse aqui é o stub. E aí, o último e o mais usado, o termo mais usado, a gente usa esse termo para tudo, que é o mock, né? A gente usa mock para tudo, fazer mock de tal coisa, mock de tal coisa. O mock ele é o mais comumente usado, principalmente o termo E em vários frameworks a gente passa reto pelos outros e nem sabe que a gente está usando um spy ou um stub às vezes, e a gente chama de mock. O que não está errado, na verdade, né? Porque no fundo é tudo meio que o mock. Mas o mock, de verdade, o conceito de mock é tu substituir
toda uma dependência por algo que tu tem controle total sobre ela. Então, quando tu cria um mock de alguma coisa, por exemplo, eu tenho um model, né? O model que eu falei. E aí, se eu faço um mock do model original, que isso é uma característica do mock também. Normalmente, tu pega a classe original e tu faz um mock dela, ou seja, tu tem controle total sobre tudo que aquela classe está fazendo. Tu pode ir lá e fazer um stub no método save, tu pode dar um spy no método save. Então, todas essas coisas, o mock ele te dá tudo isso junto, né? Ele basicamente é a coisa completa, substitui toda a dependência, te dá controle total sobre ela. E aí ele te permite fazer tanto spy nos métodos, tanto stub nos métodos, então ele engloba toda essa coisa. Qual que é o problema dos mocks, né? Eu gosto de falar um pouco, né, sempre disso, eu uso bastante mock, não estou falando nada contra os mocks, mas o mock, normalmente, ele te deixa meio cego, assim, porque é muito fácil de tu fazer um mock, né? Tu faz um mock lá, vou fazer um mock aqui do meu model todo. E aí, tu começa a usar o mock e tu acaba esquecendo da implementação original, porque ele te dá muito, muito controle sobre a substituição da dependência. E às vezes tu não precisa de tanta coisa, né? Às vezes é muito mais fácil tu fazer um fake ali e saber exatamente o que tu tá testando, exatamente o que tá mudando de uma forma mais simples, ou fazer só um stub do método que tu precisa. Mas no geral, o mock ele é o que te dá mais poder sobre o teste, né? Mas como eu falei, poder vem com responsabilidade. Beleza, galera? Essas são as principais diferenças entre os tipos de test doubles. Eu vou deixar um link aqui embaixo para o meu livro, onde eu explico e mostro exemplo de código sobre eles. E não esqueçam que isso muda entre as bibliotecas, né? Mas o conceito é basicamente esse, beleza?